Olá, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 44 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Atos capítulo 11, 12 e 13. Atos capítulo 11. Esse capítulo apresenta o relacionamento entre os judeus cristãos de Jerusalém e os novos cristãos não judeus, ou seja, cristãos gentios. O problema da igreja de Jerusalém é a compreensão errada dos propósitos de Deus e não o preconceito. O Antigo Testamento compreendia o plano de Deus como um reino terreno que abençoaria os gentios por intermédio do reino do Messias de Israel. As experiências de Pedro e Paulo provam que os judeus e gentios estão condenados diante de Deus e apenas podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. No versículo 1 até o 18, nós temos aqui a igreja de Jerusalém aceitando os gentios se convertendo ao Evangelho, se convertendo a Cristo e agora inseridos na igreja. Então isso começa a ser relatado aqui a partir do versículo 1 do capítulo 11. Os judeus fiéis discutem com Pedro porque ele se relaciona e até compartilha as refeições com judeus. Com gentios, melhor dizendo. Então, os judeus fiéis discutem com Pedro porque ele se relaciona e até compartilha as refeições com gentios. Os judeus cristãos se alegravam e glorificavam a Deus quando Pedro lhes contou como o Espírito orientou ele e determinou que seu ministério se dirigisse à casa do crente gentil, o Cornélio. E tudo o que aconteceu lá, ele relatou e os judeus cristãos se alegraram. Então observe que Pedro, para provar ter cumprido a vontade de Deus, ele citou sua experiência pessoal, versículo 5 até o 11, a orientação do Espírito Santo, versículo 12, e a palavra de Deus, versículo 16. Do versículo 19 até o 26 do capítulo 11, nós temos aqui a igreja de Jerusalém encorajando os gentios. Agora o evangelho entra num novo território gentio, que é Antioquia, o território-chave da Síria. Atos capítulo 8, versículo 1 e os seguintes descrevem uma perseguição que dispersou os cristãos até Antioquia, localizada a cerca de 482 quilômetros ao norte de Jerusalém. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para investigar a situação na região, pois muitos gentios passaram a confessar Cristo como Salvador. O versículo 23 traz o primeiro registro do uso da palavra graça em relação à salvação em Atos. Atos capítulo 4, versículo 33, fala da graça de Deus ajudando os crentes. Mas o uso da palavra graça no sentido de salvação, a primeira vez que aparece é Atos 11, versículo 23. Em anos posteriores, a graça torna-se a grande mensagem do apóstolo Paulo. Note que esses gentios foram salvos pela graça, de acordo com o versículo 23, alcançada por intermédio da fé, versículo 21. Efésios 2, 8 e 9 ensina isso. Barnabé alegrou-se com essa congregação gentia e exortou-os a permanecerem na fé. A seguir, ele deixa a igreja e sai à procura de Paulo. Por que ele procurou Paulo? Porque Barnabé, cheio do Espírito Santo, sabia que Deus havia comissionado Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Durante um ano, Paulo e Barnabé ensinaram a palavra de Deus aos gentios. Eles partiram dessa igreja em sua primeira viagem missionária. A igreja de Antioquia passou a ter mais importância do que a igreja de Jerusalém. Continuando aqui em Atos 11, nós temos aqui do versículo 27 até o 30, a igreja de Jerusalém recebe a ajuda dos gentios. Esses profetas, entre aspas, eram cristãos que ministravam nas congregações locais e revelavam a palavra de Deus.
Conforme indica a ida deles de Jerusalém para Antioquia, havia um relacionamento estreito entre essas igrejas. No versículo 28, a expressão por todo o mundo pode indicar todo o mundo romano, ou talvez apenas aquela região ali da Judéia. Os crentes gentios, como uma expressão do amor cristão, enviaram imediatamente ajuda material aos crentes da Judéia. Os crentes de Antioquia fizeram doações pessoais de acordo com suas posses. Está lá no versículo 29. Paulo instrui-nos, a prover para os domésticos da fé. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E nos adverte que, se não fizermos isso, somos piores que os pagãos. O padrão de Deus para a doação é que cada crente, a começar pela igreja local, dê dízimos e ofertas ao Senhor. Escolheram Barnabé e Saulo para levarem o auxílio até Jerusalém. Mais tarde eles retornam a Antioquia e trazem com eles João Marcos, capítulo 12, versículo 25. O capítulo 12 apresenta o encerramento do ministério especial de Pedro e o capítulo 13 antecipa o ministério do apóstolo Paulo. Esses capítulos encerram o período de transição em que o Evangelho da Graça substitui a mensagem do reino, em que Antioquia na Síria toma o lugar de Jerusalém como centro do ministério, em que Paulo assume o papel de líder da obra de Deus em lugar de Pedro. Atos capítulo 12. Esse capítulo apresenta uma das últimas ocasiões em que Pedro ministra entre crentes primitivos. No capítulo 13, Paulo assume o cenário e apenas no capítulo 15 encontramos Pedro de novo quando ele dá seu testemunho em apoio a Paulo. O capítulo 12 apresenta muitos poderes distintos em operação. No versículo 1 até o 4 nós vamos ver aqui o poder de Satanás. Como os seus antepassados, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, era um assassino. Os Herodes eram edomitas, descendentes de Esaú. Ele matou Tiago, irmão de João, que tornou-se o primeiro apóstolo morto pela causa do Evangelho. Herodes, vendo que isso agradou os judeus, mandou prender Pedro. Há uma lição prática aqui. Satanás, quando quis impedir a obra da igreja, perseguiu Tiago e Pedro. Ele persegue os melhores cristãos e tenta impedir o trabalho deles. Então é importante o fato de Pedro ser solto e de Tiago morrer. Deus tem um propósito específico para cada um dos seus servos. Ainda no capítulo 12, do versículo 5 até o 19, nós temos aqui o poder da oração. Herodes prometeu matar Pedro após a cerimônia da Páscoa, que durava 8 dias, para agradar os judeus. Por segurança, ele designou 4 escoltas com 4 guardas para vigiar Pedro. 2 guardas ficavam dentro da cela, um de cada lado de Pedro, e os outros 2 na porta da cela. No versículo 5 há uma observação importante, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, de Pedro. O anjo libertou Pedro, mas observe que ele não faz pelo apóstolo o que o apóstolo podia fazer por conta própria. O anjo o libertou das cadeias e o conduziu para fora da prisão. No entanto, disse a Pedro que ele mesmo calçasse suas sandálias, vestisse suas roupas e o seguisse. O anjo deixou decidir por si mesmo o que fazer quando estava seguro e fora da prisão. Os crentes oraram de forma incessante, conforme o versículo 5, decisiva e corajosa. Deus honrou as orações deles e trouxe glória para si mesmo, apesar da descrença deles quando Pedro apareceu. Rode, a serva, respondeu pela fé quando ouviu baterem à porta, pois pelo que ela sabia podia ser um esquadrão de soldados de Herodes que viera prendê-los. O versículo 17 refere-se a Tiago, irmão de Cristo, o qual parece que se tornou chefe dos anciãos
Assembleia de Jerusalém, conforme Atos capítulo 15. Não o confunda com o filho de Alfeu ou com o Tiago, que foi morto por Herodes. A partida de Pedro permanece um mistério. Ele foi para outro lugar, de acordo com o versículo 17, e não sabemos para onde foi. Ele sai de cena, embora, claro, continue sua pregação, para dar espaço a Paulo e sua mensagem sobre a igreja. Capítulo de número 12, ainda, é o poder da ira de Deus, versículo 20 até o 23. Herodes exaltava a si mesmo e tomou o lugar de Deus. O povo adorava e honrava Herodes com o intuito de obter benefícios para si mesmo. Deus castigou Herodes com uma morte horrível. No versículo 7, observe que o anjo que tocou Pedro trouxe salvação, contudo, trouxe condenação quando feriu Herodes. Deus odeia o orgulho e não permitirá que ninguém tire sua glória. Ainda no capítulo 12, o poder da mão de Deus, versículo 24 e 25. Que contraste, hein? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava, enquanto o grande Herodes era comido pelos vermes. A palavra de Deus derrota Satanás e traz vitória, quer este ataque seja homicida como o ato de matar Tiago, quer seja como um ato de um leão, de acordo com os versículos 20 até o 23, um leão feroz. Tiago morreu, todavia a obra de Deus seguiu em frente, pois vemos o retorno à Antioquia de Paulo, Barnabé e Marcos, o ajudante deles, após esse ministério aos santos pobres de Jerusalém, de acordo com o capítulo 11, versículo 27 ao 30. Marcos era de uma família devota, pois os crentes reuniam-se na casa da mãe dele para orar, capítulo 12, versículo 12. Ele era primo de Barnabé, conforme a gente pode ver em Colossenses capítulo 4 e o versículo 10. Marcos foi o autor do segundo evangelho. A palavra de Deus não falha nunca e temos responsabilidade de pregá-la, de ensiná-la até o retorno de Cristo. Ora, o capítulo 13 de Atos. Iniciaremos agora, a sessão lá de Atos 13, que fala sobre o período de triunfo, capítulo 13 até o capítulo 28. Esse é chamado de a terceira e última sessão de Atos. Então, esse período de triunfo em que o Evangelho da Graça de Deus é pregado ao mundo romano e em que, por intermédio de Paulo e de outros, estabelecem-se igrejas locais. Testemunhamos o início de um novo ministério e um novo centro espiritual, que é Antioquia da Síria. Apresenta-se o relatório da primeira viagem missionária de Paulo e de seu sermão. Então vamos observar aqui os detalhes desse capítulo 13, do versículo 1 até o 3, em Antioquia, o chamado do Espírito. O Espírito Santo mandou separar para si a Paulo e a Barnabé para a viagem missionária. No versículo 1 até o 3, descrevem o programa de envio de missionários do Novo Testamento. Deus chama os que escolhe, a igreja confirma o chamado, a igreja e o Espírito enviam os missionários e os apoiam com oração e auxílio. Os missionários devem relatar seu trabalho para as suas igrejas, conforme aconteceu lá em Atos 14, 26 ao 28, quando Paulo retorna da primeira viagem missionária e faz o seu relatório, presta o seu relatório. Do versículo 4 até o 12, nós temos aqui em Chipre, oposição do adversário. O nosso adversário, ele é muito astuto e logo em Chipre, na primeira viagem missionária de Paulo, ele entrou em um apóstata judeu, um falso profeta, um filho do diabo. Essa qualificação desse homem está lá no versículo 10. Paulo, com o poder do Espírito, cegou aquele enganador. Observe que Saulo usa seu nome mais conhecido, Paulo, que significa pequeno. Não porque o nome dele tenha sido mudado, mas ele tinha esses dois nomes, Saulo, nome hebreu, Paulo, nome romano. E como ele ia pregar aos gentios,
o nome Paulo se identificava melhor com os gentios. Em Perge acontece a deserção de Marcos, está lá no capítulo 13, versículo 13. Não sabemos ao certo qual foi o motivo ou quais foram os motivos que fizeram Marcos desistir de acompanhar Paulo e Barnabé. Mas provavelmente tenha sido por causa das situações difíceis e perigosas que eles teriam pela frente. Versículo 14 até o 52, nós temos aqui em Antioquia da Psídia a recepção dos gentios. Porque Paulo foi à sinagoga judaica quando seu comissionamento era para os gentios? Por várias razões. Primeira, ele sabia que na sinagoga conseguiria uma audiência entre os judeus e esse era lugar lógico de iniciar sua pregação. Segundo, ele tem uma responsabilidade pessoal com o seu povo. Terceiro, ele queria que sua nação ouvisse a palavra de Deus e assim não tivesse desculpa. Nesse sermão, ele afirma que Cristo veio primeiro a todo o povo de Israel. Versículo 23 até o 27 e também o versículo 46. No entanto, tenho cuidado de afirmar que a salvação é para todo o que crê. Versículo 39. Nos versículos 17 até o 22, Paulo mostra como o Antigo Testamento era uma preparação para a vinda de Cristo. Nos versículos 23 a 37, ele resume a vida e a morte de Cristo, prova a ressurreição dele e mostra que Israel, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, versículo 27, rejeitou seu Messias. Os versículos 38 até o 41 apresentam sua conclusão pessoal da mensagem, pois demonstram que a salvação é pela fé em Cristo, não pela obediência à lei. Os versículos 40 e 41 registram uma advertência a partir de Abacuque, capítulo 1 e versículo 5. Aqui a obra refere-se ao plano de Deus de salvação para os gentios. Qual foi o resultado desse sermão? Alguns judeus e gentios prosélitos creram. Na semana seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir. Isso fez com que os judeus atrapalhassem o ministério de Paulo, pois ficaram com inveja dos gentios. Assim, Paulo afastou-se deles a fim de ministrar entre os gentios. No versículo 46, ele explica sua atitude. A palavra tinha de ir primeiro para os judeus, contudo, como eles se mostraram indignos, a mensagem iria para os gentios. No versículo 47, Paulo cita Isaías 49, versículo 6, em que Deus disse que Cristo era a luz para os gentios. Claro que Satanás faz oposição sempre que a semente frutifica. Paulo e seus associados, cheios de alegria e do Espírito Santo, continuaram a ministrar a palavra e não deixaram que a oposição os impedisse de fazer isso. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, porque falamos aqui de 3 capítulos, né? Mas assistam com atenção, conferindo aí as referências para a sua edificação. Lembrando os irmãos que os nossos comentários são extraídos e editados aqui e adaptados conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.